E aí, pessoal, no vídeo de hoje nós iremos explicar sobre os documentos necessários para alugar um apartamento aqui na Alemanha. Querem saber mais? Então fiquem ligados. Então, pessoal, a gente vai contar a nossa experiência com alugar apartamento aqui e os documentos necessários para cada situação. Nós passamos por dois tipos de experiência. A primeira foi o aluguel de apartamento de curta duração, que eles chamam de short term. Ou apartamento temporário. Ou apartamento temporário. Para alugar apartamento aqui, é muito difícil você já vir com um apartamento alugado, principalmente se for um apartamento de longa duração. Então, a gente optou pelo apartamento de curta duração para eu poder me registrar na prefeitura, que é algo que é necessário aqui na Alemanha, e em seguida começar a trabalhar e ajustar toda a nossa documentação, que isso demora um tempo aqui na Alemanha. E por que isso tudo é muito complicado? Porque esse processo, esse registro que o Jefferson falou na prefeitura, chama Meldung. É um documento que você não faz nada, literalmente nada aqui sem esse documento. Esse documento é muito importante, que tudo que você precisa fazer, inclusive para começar a trabalhar, você precisa dele, porque ele vai te gerar um número do documento para você coletar seus impostos e só assim você vai conseguir receber seu salário. Ele é que ele nada mais é do que o nosso comprovante de residência, só que ele é específico no sentido de que para fazer qualquer coisa depende dele. É um pouco complicado. Por isso que a gente não consegue já alugar um apartamento de longa duração, porque precisa ter esse documento e você não consegue alugar se não tiver esse documento. E você não consegue fazer esse documento se você não estiver na Alemanha. Então é uma equação muito louca, Nazaré. Então assim, é muito complexo. Então a gente optou pela curta duração para a gente poder ajustar toda a nossa documentação e em seguida poder alugar um apartamento de longa duração. Vale ressaltar que esses apartamentos de curta duração, eles são bem mais caros, haja vista que eles são mobiliados, a maioria das vezes, isso nem sempre ocorre, até porque para facilitar a sua vida você não tem que comprar imóveis e porque geralmente também já vem incluso a luz, o aquecimento e a internet, como foi e a água, como foi no nosso caso. Mas isso também pode variar de apartamento para apartamento, de empresa para empresa. Exato. Pode não ter internet, pode não ter água inclusa, então varia. A gente está contando da nossa experiência. Pra gente estava tudo incluso. E por isso a gente acabou pagando durante muito tempo um aluguel bem mais caro. Ainda estamos pagando. Para alugar o apartamento de curta duração, aí eu mandei um e-mail para uma empresa que fazia esse tipo de aluguel aqui na Alemanha, aqui em Hamburgo. E essa empresa entrou em contato comigo, me ligou, falou o que elas precisavam de mim, me mandou algumas opções de apartamento, a gente escolheu qual que a gente queria e quando a gente queria que o contrato começasse. Os documentos que eles pediram para a gente alugar o apartamento de curta duração foram os passaportes meu e do Ronan, meu contrato de trabalho e a minha autorização, o meu visto temporário. A gente conta assim na Alemanha, tá, gente? Por isso que a gente tá fazendo. A gente não conta 1, 2, 3, a gente conta 1, 2, 3. Se você contar assim, eles vão achar... Te corrigir. Estranho. 1, 2, 3, 4, 5. Off topic. Então foram só esses 3 documentos e com esses 3 eu mandei esses documentos por e-mail, eles fizeram todo o contrato, a gente assinou online mesmo, escaneou e mandou de volta. E quando a gente chegou aqui, a gente ficou um tempo em um Airbnb e depois a gente mudou para o apartamento quando o contrato começou, quando o início do contrato de aluguel se iniciou. Quando a gente assinou o contrato de aluguel, eles deram um documento de registro de moradia. Esse documento é o que permite a gente fazer o nosso registro na cidade, o Ameldung, que o Ronan já tinha comentado. Esse documento nada mais é do que o landlord, é uma figura que é a pessoa que vai te alugar o apartamento. Ele vai te falar que você está ok, porque todo apartamento pode ter um número máximo de pessoas morando. Isso é uma coisa importante quando vocês forem alugarem vocês verem, porque muitas vezes o apartamento só pode ter uma pessoa. No nosso caso, como nós somos 2, a gente precisava de um apartamento que coubesse 2 pessoas para fazermos os nossos ameldos. Então isso é uma coisa importante de vocês verem. Outra coisa que eu acho muito importante de falar com relação ao Meldung, vocês precisam marcar em alguma das prefeituras que existem. Vocês têm que ver, cada cidade funciona de uma maneira. Aqui nós tentamos agendar, porque a partir do momento que você começa a entrar para morar no apartamento, você tem 5 ou 8 dias, varia. E você paga multa se você não fizer nesse período. Na prática, principalmente nessa situação de Covid, nós não percebemos muito isso. Mas o maior problema para nós foi a barreira do idioma. Porque é uma burocracia da mesma forma que é no Brasil, as pessoas têm má vontade da mesma forma que tem no Brasil,
e nós tivemos a grata e feliz surpresa e ajuda de um amigão nosso, que se não fosse ele ia ficar muito mais difícil. Isso mesmo. Então, resumindo, quando vocês fizerem um contrato de aluguel, vocês têm que pedir, têm que solicitar o documento, que eu não sei o nome, porque é um nome alemão muito difícil. Vorfumerung, sei lá. E você tem que solicitar esse documento que te autoriza a fazer o registro naquela moradia. E aí você consegue marcar um horário na prefeitura para você fazer o seu registro na cidade. Conseguimos alugar apartamento temporário? Ufa! Aí começa a saga do apartamento definitivo. A Meldo em mão, comecei a trabalhar, recebi primeiro salário, agora eu vou focar em achar um apartamento. É uma jornada, porque são poucos apartamentos para muita gente. Então você tem que se humilhar para conseguir alugar um apartamento. E durante esses 7 meses foi basicamente o que a gente fez. Como a gente já falou, não vou ficar falando mais, que a gente já falou muito disso. Visitamos muitos apartamentos até conseguirmos o nosso. E quais são os documentos que nós necessitamos para alugar o nosso apartamento definitivo? Apartamento de longa duração, então. O que a gente precisou? Nós precisamos do meu contra-cheque dos 3 últimos meses, do meu contrato de trabalho, da nossa ficha de aplicação, porque eles te dão uma ficha de aplicação quando você está visitando o apartamento, e também a nossa permissão de residência, que é tipo nossa carteira de identidade alemã, que a gente ganha aqui quando a gente transforma o nosso visto temporário em visto definitivo. Mas o famigerado Anmeldung, porque sem ele você também não consegue, você tem que estar morando em algum lugar. Sem o Anmeldung você não consegue fazer a sua conversão de visto, então é tudo uma coisa encaixa a outra. Exatamente, então, por isso eles nem chegam a pedir o Anmeldung porque você já tem a residência, é verdade. a permissão, que você só consegue a permissão se você tiver um Anmeldung. Então não vem pra cá tentando fazer aquele rolê de entrar como turista e depois se converter, porque acho bem provável que não irão conseguir. Mas é aquela coisa também, pra gente foi desse jeito porque eu vim para trabalhar e eu tinha uma proposta eu tinha um contrato de trabalho com a empresa alemã e tinha a minha situação alemã. Mas, por exemplo, se você vem para estudar alemão numa instituição oficial, você pode conseguir um visto de estudante, que o processo para gerar a documentação é diferente, e devido a isso você consegue alugar o apartamento de formas diferentes também. Existem milhares de situações, milhares é exagero, né? Mas existem inúmeros tipos de vistos e inúmeros tipos de situações diversas para vocês têm que pesquisar bem, porque o que isso vai reverberar? Menos dinheiro gasto e menos tempo. E principalmente menos dor de cabeça. É porque um processo, é muito chato, porque você não domina a língua, então você fica sem saber. Então tenha um amigo ou alguma pessoa que já passou por essa situação para pelo menos te instruir. Então a pesquisa inicial que você tem que fazer é o que você vem fazer na Alemanha. Você vem estudar, você vem trabalhar, você vem morar na casa de um parente durante um tempo. Diversas formas você tem um jeito de fazer o seu Anmeldung e a partir daí você consegue alugar um apartamento para você. Outra dica que a gente dá é, se você gosta de morar com outras pessoas, você pode procurar apartamento no Facebook, esse tipo de coisa. Existe muito negócio chamado VG aqui, né? Que você aluga só um quarto e aí fica mais fácil de você entrar e conseguir se registrar depois de um tempo, porque eles te dão autorização também. Também existem pensões, que é um apartamento, é uma casa grande onde mora várias pessoas e tem uma área comunitária que é a área da cozinha, a área de lavar. É tipo um hostel, é como se fosse um hostel. Só que você tem um quarto que é seu sozinho, mas eu acho que existe também quarto compartilhado. Mas então existem várias formas de fazer, mas a que a gente falou aqui agora foi a nossa situação, a nossa documentação, o que a gente precisou. Nós quisemos fazer esse vídeo bem rápido, não sei se vocês perceberam que fizemos aqui do lado de Ao ar fora. livre. E porque nós compramos um tripé. E porque estamos felizes de que as coisas vão abrir aqui. Se Deus quiser. Dia 22 tá aí. Exatamente. E mais pra frente nós vamos começar a mostrar pra vocês um pouco do nosso apartamento, obras de reforma. Mês que vem é um mês todo diferente no nosso canal. Estamos planejando coisinhas bem menininhas. Bem viadescas. Porque mês que vem é o mês das bichas, do sapatão e das trans. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Se não gostaram, problemas de vocês, curtam, compartilhem. E se vocês tiverem dúvida, pergunta aí, porque a gente sabe que esse tema é complicado. A gente pesquisou muito pra vir pra cá e quando a gente chegou aqui era tudo diferente. Nossos amigos tiveram que explicar milhões de vezes pra gente, foram muito pacientes. E por causa dessa situação do Covid, mudou muito o processo. É verdade. Então, porque antes era você chegava na prefeitura e fazia o registro, agora você faz o registro marcado pelo site, vai no dia certo. Tá tudo Deixa seu diferente. comentário pra gente, beleza? Tchau!